Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre corrente elétrica, tá bom? Vamos falar sobre eletrodinâmica. Até então nós tínhamos falado sobre eletrostática, né? Tínhamos estudado lei de Coulomb, campo elétrico, né? Carga elétrica, o conceito de carga elementar, tá bom? Então, até então nós tínhamos estudado aquela parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso, tá bom? Agora a gente vai dinamizar essa coisa, certo? Vamos começar a estudar essas cargas elétricas em movimento. Na verdade, quando eu falo em movimento, eu estou falando de um movimento organizado, porque a gente vai ver daqui a pouco que mesmo na eletrostática, as cargas elétricas não estão totalmente estáticas. Existe um movimento, né, só que é um movimento desorganizado. Vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? Então eu coloquei aí de início, né, um gerador, né, que é uma bateria de carro, certo? É um exemplo de um gerador, certo? E esse gerador ele vai ser responsável exatamente pela DDP, né, que é a diferença de potencial, tá bom? Então nós temos aqui, ó, nós temos dois polos, né? Nós temos um polo um positivo, né? E temos um polo negativo. Se você olhar na bateria, nas pilhas, sempre você vai encontrar, né, um mais e um menos, né? Certo? Exatamente porque a diferença de potencial, né, vai fazer com que quando nós liguemos isso aí, por exemplo, né, a uma lâmpada, né, consiga acender a lâmpada, né, vai surgir uma corrente elétrica. Então vamos falar daqui a pouco porque surge essa corrente elétrica, tá bom? Então vamos dizer o seguinte, o polo positivo, vamos chamar isso aqui de A, vamos chamar isso aqui de B, certo? Então o polo positivo, né, é o terminal A, ou seja, de maior potencial, VA, né, esse V significa potencial, e o polo negativo é o terminal B, de menor potencial. Por isso que há uma diferença de potencial, um potencial maior, um potencial menor, tá certo? Muito bom. Então, olha só, vamos entender agora o conceito de corrente elétrica, certo? Então, nós temos que entender bem direitinho esse conceito para a gente poder aplicar isso aí em vários fenômenos da eletricidade, tá bom? Então, o que seria uma corrente elétrica? Essa palavra corrente, né, não é uma palavra muito aleatória, não é uma palavra muito fora da nossa realidade, né? Então, por exemplo, corrente de água, né? A água, quando ela está em movimento, uma corrente de água, corrente de vento, certo? Ou seja, dá a ideia de alguma coisa que está se movimentando. Corrente elétrica, alguma coisa da eletricidade está em movimento. No caso, os elétrons, tá bom? Então, nós vimos que toda a matéria é composta por átomos, esses átomos eles possuem prótons, eles possuem elétrons, eles também possuem nêutrons, né? E nós vimos que prótons e elétrons são dotados de carga elétrica, né? Prótons carga positiva, elétrons carga negativa. Eu destaquei aqui, né? Então isso aqui são fios, certo? Aqui são fios, um exemplo de fios, certo? Então olha só, deixa eu pegar aqui o laser, pronto. Então olha só, gente, eu destaquei apenas aqui as cargas negativas, ou seja, os elétrons, tá bom? Então, inicialmente esses elétrons, eles possuem aqui no fio, aqui está parado, certo? Nesse primeiro fio aqui está parado, ó, mas eles estão em constante movimento. Só que é um movimento desorganizado, certo? É um movimento totalmente desorganizado, esse movimento dos elétrons, tá bom? Um movimento praticamente desorganizado, eles se mexem para todos os lados, tá bom? Então o que acontece? Quando eu ligo esse condutor, isso aqui é um condutor, certo? Quando eu ligo esse condutor a um gerador, a uma diferença de potencial, o que nós vamos perceber é o seguinte, ó. Vou ligar aqui a uma diferença de potencial, liguei o fio aí em um dos polos, né, da bateria. O que vai acontecer? Olha só, um movimento organizado. Ali, no primeiro exemplo, estava um movimento totalmente desorganizado. Aqui não, ó, o movimento ele é organizado, é um movimento ordenado, tá certo? Então, quando eu estabeleço uma diferença de potencial, quando eu ligo aí a um gerador, né, eu faço com que surja aqui, ó, vai surgir aqui o que a gente viu na aula passada, um campo elétrico, surge um campo elétrico, tá certo? Assim, lembra de campo elétrico, né? Campo elétrico é uma região, né, formada pelas cargas, né? E nessa região vai surgir o que? Uma força, né? Surge uma força. E essa força faz com que essas cargas se movimentem. Lembra da lei de Coulomb, né? A força entre duas cargas elétricas, né? E essa força vai empurrar essas cargas elétricas, tá bom? Então observa aqui, surgiu aqui, ó,
Surgiu aqui o campo elétrico, né? E surgiu aqui uma força. Beleza, gente? Vamos lá. Então nós podemos dizer o seguinte, que a corrente elétrica nada mais é do que um movimento organizado das cargas elétricas. É isso, tá bom? Corrente elétrica é um movimento ordenado, organizado das cargas elétricas. As cargas elétricas negativas, tá certo? Beleza. Então vamos falar um pouquinho agora qual será o sentido da corrente elétrica, né? Porque olha só, essa corrente ela pode se movimentar para a direita ou para a esquerda. Mas qual será o sentido dela? Será que ela se movimenta do polo menor para o maior ou do maior para o menor? Vamos entender como acontece isso. Olha só, para a gente entender, vamos novamente ligar aqui, ó. Esse é o sentido, certo? Esse é o sentido da corrente elétrica, tá certo? Muito bom. Então, na verdade, quando nós falamos em sentido da corrente elétrica, nós falamos de dois. Tem um sentido real, que é esse aí, e tem um convencional, tá bom? Então, o sentido real é exatamente esse aqui, ó. Se você analisar direitinho, faz sentido, ó. Nós temos aqui, ele tá saindo do potencial menor para o potencial maior, certo? Olha, as cargas negativo com negativo, repulsão, negativo com positivo, atração, tá certo? Então esse é o sentido real, tá certo? Muito bom. Então, novamente, o campo elétrico, né? E a força elétrica, tá certo? Então, olha só. É muito comum, os livros eles gostam de trazer o sentido convencional. O sentido convencional seria o sentido imaginário das cargas positivas. Por que imaginário? Porque as cargas positivas elas não estão se movimentando, são as cargas negativas, né? Então o sentido convencional seria o sentido contrário ao sentido real, tá certo? Seria o sentido do campo elétrico. Observa aqui, o sentido real aponta para o lado da força, ó, e o convencional seria o das cargas positivas, seria o contrário, tá certo? Do potencial maior para o potencial menor, tá bom? Então nós podemos dizer o seguinte, ó, o sentido da corrente elétrica é o deslocamento imaginário das cargas positivas, isto é, o mesmo do campo elétrico no seu interior, tá bom? Beleza. Vamos falar agora da intensidade da corrente elétrica. Então nós podemos calcular, né, a intensidade, quanto de corrente elétrica passou ali naquele condutor em determinada área. Então, olha só, eu destaquei aqui um pedaço desse fio. Eu quero saber, em determinado tempo, quantas cargas elétricas passaram por aí, certo? Então, a razão, esse fluxo, né, de carga em determinado tempo é o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica, tá bom? Então, olha só, passaram aqui em determinado tempo, né, eu medi o tempo que demorou para passar essas, por exemplo, duas cargas aqui. Certo? Então, dividindo essa quantidade de cargas por esse tempo, eu consigo descobrir a corrente elétrica, tá certo? Então, a corrente elétrica nada mais é do que a razão entre a carga e o tempo, tá bom? A unidade de medida de corrente elétrica, né, no sistema internacional é o ampere, tá certo? O ampere é simplesmente o A. É muito comum também a gente trazer, né, em exercícios, o Enem, vestibulares trazem muito os submúltiplos, né? O miliampere, que é 10 a menos 3 do ampere, e o microampere, que é 10 a menos 6 do ampere, tá certo? Porque corrente geralmente são valores pequenos, trabalhamos com valores pequenos, valores maiores são valores que geralmente causam efeitos, né? Vamos falar depois, em uma próxima aula, os efeitos da corrente elétrica, tá bom? E a gente pode ver um exemplo, né? Um exemplo de um cálculo, como calcular essa intensidade de corrente elétrica. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, olha só. Vamos pegar aqui a caneta para a gente fazer o exemplo. O exemplo diz o seguinte, ó, um fio condutor é percorrido por uma corrente de 10 ampere. Então, olha só. Vamos organizar aqui os dados do nosso probleminha. Os dados. Então, o fio condutor é percorrido por uma corrente de 10 ampere. Então, o valor de I é 10 ampere, tá bom? Calcule a carga que passa. Ele quer saber o valor de delta Q. Ok. Certo? Através de uma seção transversal em 1 minuto. Ou seja, o tempo é de 1 minuto equivale a 60 segundos, né? Por que eu vou usar segundos e não minuto? Porque para o Sistema Internacional de Unidades, o tempo tem que ser medido em segundos, tá bom? Então a relação é aquela, né? I é igual a delta Q
sobre ΔT, tá certo? Vamos substituir os valores, né? Substituindo os valores, I vale 10, ΔQ nós vamos descobrir daqui a pouquinho, e ΔT vale 60. Aqui embaixo tem 1, né? Faz o cruz credo, né? ΔQ vezes 1 dá ΔQ. E 10 vezes 60 dá 600. 600 Coulomb, né? Carga, a gente já viu que é medido em Coulomb. Ou seja, a carga que passa, né, em 1 minuto é uma carga de 600 Coulomb. Tá bom, gente? Beleza? Tudo tranquilo? Então até uma próxima aula.